Avançando então para a segunda-feira, nós vamos encontrar aqui, após esta sequência, Jesus então diz: Pedro, quando você era jovem, você se cingia a si mesmo, mas vai chegar o tempo, Pedro, em que isso já não vai mais acontecer. E o verso 19 nos afirma que Jesus estava dizendo para Pedro com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. E depois de dizer isso, ele disse: Pedro, segue-me. Há um entendimento de que esta expressão segue-me, esse convite, é para que Pedro seguisse ali à parte, em algum momento na própria praia. Então, aproveitando esse momento de privacidade de Pedro com Jesus, ele pergunta, e viu que João vinha atrás, ele pergunta: e com ele, o que vai acontecer? E Jesus então responde o verso 22, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa a ti? Quanto a ti, segue-me, fica firme, fiel. E aqui João faz um registro no verso 23, que eu acho que merece ser lido. Vou pedir para a produção colocar aí. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, escreveu João, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Havia uma intenção, uma ideia prevalecente de que Jesus voltaria antes da morte de João. Como João escreve o seu evangelho já próximo do ano 100, finalzinho do primeiro século, João acrescenta esta explicação para que não ficasse nenhuma dúvida, ou mesmo que esta palavra não fosse tida como sendo a verdadeira, de que Jesus voltaria antes da morte de João, ou que João viveria até a volta de Jesus. João explica que não foi isso. O que ele quis dizer é que Pedro foi dito a Pedro que tipo de morte ele morreria, e não foi respondida a pergunta de Pedro com respeito à morte de João, como ele morreria. E a lição, então, deixa muito claro isso, o Evangelho deixa muito claro, e com isso nós também aqui, os autores aproveitam para extrair aqui uma lição de onde deve estar o nosso foco. Aqui abaixo da pergunta 3, vai aparecer assim: a atitude de colocar o foco em Jesus, em vez de em outras pessoas, é uma das ideias mais importantes da lição desta semana. Com isso, Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, o foco, você não tem que estar preocupado com o que vai acontecer com João, você não tem que estar preocupado com o que vai acontecer com este ou com aquele. Cuida da sua vida, esteja você conectado comigo, esteja você ligado a Jesus. Irmãos, quantas vezes nós temos enfrentado desafios, decepções, profundas amarguras, quando colocamos em algum líder da igreja, quando colocamos em algum servo de Deus tanta expectativa, e este ser humano, pecador, comum, tropeça, cai, peca, torna-se público o seu pecado, e parece que uma parte da igreja desaba. Irmãos, esta experiência de Jesus, Pedro aqui, e em relação também à morte de João, é um convite para que os nossos olhos estejam postos e fixados na pessoa do Senhor Jesus. É claro que os nossos líderes exercem influência, nós somos abençoados por esses líderes, nós temos responsabilidades por causa disso, mas a influência maior da nossa vida tem que vir do nosso relacionamento com a pessoa do Senhor Jesus. Que nenhuma outra influência supere a influência de Jesus na nossa vida. Que lição preciosa. Interessante é que ainda há mais 2 versos que os autores não comentam, mas eu quero comentar os versos 24 e 25, dizendo que João diz: olha, este é o discípulo que dá testemunho destas coisas, e ele é que escreveu, seu testemunho é verdadeiro, e ele faz aqui no verso 25 uma afirmação interessante: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas fossem relatadas uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Aqui, João termina o seu livro chamando a atenção para a pessoa do Senhor Jesus, exaltando a obra de Cristo, exaltando o ministério de Cristo, os sinais que ele fez, as maravilhas que ele fez, e é para onde nós também somos chamados para olhar. Vamos nos concentrar, irmãos, na pessoa maravilhosa do Senhor Jesus, naquilo que ele fez, naquilo que ele faz, naquilo que ele ainda fará. Se nos relacionarmos com líderes, pastores, irmãos, anciãos de igreja,
irmãs de igreja que exercem influência, que seja assim para a honra e glória do Senhor, mas que esta afeição, esta amizade, este relacionamento nunca venha superar a liderança que o Senhor Jesus deve exercer em nossa vida. E desta maneira, pomos aqui um ponto final na lição da segunda-feira.